O design ágil, ele tem que seguir a agilidade da empresa, né? Não quer dizer que ele tem que se limitar a isso, mas primeiro ele precisa ser um parceiro dos outros times. Design entrou na minha vida no ano 2000. Eu fiz meu bacharelado em desenho industrial, onde na época a gente em Joinville, Santa Catarina, onde na época a gente estudava desenho industrial com uma parte de design de produto e design gráfico, né, de comunicação visual. Então, eu estudei 2 anos de design como uma forma geral. Então, aprendi muito sobre Bauhaus, né, sobre os fundamentos do design, fundamentos da Bauhaus. E, logicamente, como que a gente aplica isso dentro de processos para tornar isso numa escala universal, né? Então, produtos e bens e serviços de forma escalável, universal, com pouco custo, com reaproveitamento máximo de processo de materiais ou de recursos. Bom, o design para mim é uma disciplina intermediadora entre várias. Ela tem uma grande vantagem de poder compreender vários aspectos dentro de uma mesma disciplina, né? Dentro de um mesmo âmbito do mesmo processo. Então, nós como designers conseguimos entender várias facetas dentro de um negócio, além, claro, do usuário, de quem usa ela, além do processo de construção, para que então a gente consiga tangibilizar vários pontos de vista e atingir objetivos de vários pontos de vista dentro de uma empresa. Design ágil, para mim, é seguir a agilidade da empresa e do time de engenharia, muitas vezes, mas basicamente fazer com rapidez, iterar com rapidez, fazer validações curtas e cíclicas, sempre validando cada passo e aprender com os erros, colocar em produção e aprender. Quando a gente olha para o Design Thinking ou para o Double Diamond, né? Existem formas diferentes de encarar e de perceber o quanto que a gente pode usar desses recursos, né? Mas eu diria que o design ágil, ele tem que seguir a agilidade da empresa, né? Não quer dizer que ele tem que se limitar a isso, mas primeiro ele precisa ser um parceiro dos outros times. E não adianta a gente ter um posicionamento de resistência. O design ágil, ele deve seguir a cultura da empresa para que então ele consiga incrementar a participação dele. E o que eu gosto muito de acreditar é que nós, enquanto designers, precisamos primeiro aprender a entender o valor que a gente traz e medir ele, para que então que a gente possa incrementar isso no dia a dia. Então, por isso que é normal que algumas pessoas digam que estão na fase do designer de tela, né? E outras dizem que estamos no designer de pesquisa, porque aquela empresa precisa de designers de tela naquele momento por conta da cultura. E não dá para se esperar que o stakeholder vai aprender do dia para a noite com isso. Quem tem que ensinar é você. Isso só se ensina com resultado. Aquela educação surgiu com o propósito de juntar faculdades e alunos. Então, o que a Quero quer é dar acesso à educação para as pessoas, de qualidade. Ou seja, fazer com que faculdades que não conseguem encontrar os seus alunos encontrem pessoas que querem estudar e não podem pagar por uma matrícula cheia, né, uma matrícula normal. Então, o que a gente quer, além disso, muito além disso, é dar a informação para a pessoa decidir o que estudar e onde estudar, por um preço que ela pode pagar. Aquela educação não tinha até então, até minha chegada, um designer de produto, né? E mesmo eu não tinha tantos anos como designer de produto, né? Então, para mim também foi um aprendizado. A maturidade da Quero, lá em 2015, quando eu entrei,
era uma empresa muito focada em entregar as coisas rapidamente, porque nós tínhamos e ainda temos o que a gente chama de time to market, que é você tem que colocar aquilo em produção, você tem que colocar aquilo para o usuário testar e para ver se dá certo, e mesmo se aquilo dá tração, se não precisa pivotar, né? Então, a Quero era assim quando eu entrei em 2015, e aos poucos a gente foi evoluindo conforme as necessidades surgiam, mas eu comecei como designer de tela, junto com o PM, junto com a engenharia, criando soluções a partir da tela. Então, no começo, eu fui mais um designer de tela, né? Tangibilizando a visão de produto que o diretor e o time de produto tinha. Então, era normal que todo o processo de descoberta fosse feito de uma forma muito mais pela leitura de dados e pela interpretação deles através de analytics, de amplitude, de acesso das pessoas, dos usuários. E eu tangibilizava mais a solução. À medida que a gente viu que somente foram se esgotando as ideias e a visão de produto, a gente começou a trazer pessoas com outro perfil para o time, para desenvolver mais a ferramenta, né? Então, crescer o produto na usabilidade, amadurecer o produto na usabilidade e também resolver problemas reais, dores reais dos usuários e não só do direcionamento de business. Então, o design ágil, ele é esse, é conforme o ciclo da empresa. Os principais desafios foram comigo mesmo. É como eu falei antes, o desafio é a gente entender o trabalho que a gente faz e como que isso impacta o negócio. Essa é a primeira lição de casa que um designer tem que ter numa empresa, quando ele é o primeiro, ou enfim, talvez em qualquer momento mesmo. Esse foi o meu desafio, foi eu mesmo. Então, eu aprendi com as pessoas que estavam perto, eu aprendi a olhar para números, eu aprendi a olhar para a parte de engenharia e aprender com eles como que eu podia fazer da melhor forma. E por todos os diretores serem engenheiros, é normal que não se tenha um conhecimento sobre a área, né? Então, estar lá requer entregar design para resultado, para produto, né? E à medida que eu fui superando os meus desafios de mostrar valor, eu fui construindo uma visão de design dentro da empresa. Mas não dá para se esperar que isso venha de um diretor. Quando não existe um diretor designer, né? Isso tem que vir da gente. É só as nossas limitações que impedem isso. Eu diria, na verdade, que eu tive que usar os vários métodos que o design dá, que na verdade, talvez não são vários, talvez quando a gente volta para olhar a essência do design, do desenho industrial, né? Qual que é? Fabricar em escala industrial coisas que as pessoas vão conseguir usar com facilidade e vão gostar, custando menos e usando usando menos recursos possíveis, tá? Possível. Acho que esse é uma boa definição de design. Então, tudo que vem de regras e de frameworks e de teorias são todas baseadas nisso, né? Então, você pode olhar de vários prismas para método. Então, eu acho que, pela minha experiência, eu pude criar o método Quero e absorver várias coisas delas. Mas o exemplo do meu artigo foi como se eu estivesse desconstruindo e revendo o Double Diamond, que uma fase é de pesquisa, de entendimento do problema, descobrindo a coisa certa, e o outro é executando da forma certa o problema certo, né? E como eu era o único designer da empresa, o que eu fiz? Eu aproveitei o que existia de dados, do que muitos chamam de desk research, né? Coisas que já estão prontas, evidências que estão lá prontas para a gente tomar decisões e definir melhor o problema, e contar com pessoas que eram boas nisso, como data science, como o pessoal de business intelligence. Então, trazer sintomas, trazer dados que a gente junto tomava um direcionamento um pouco mais concreto para que então eu pudesse tangibilizar da forma que a gente pensou. Então, ou seja, eu fiz com que outras pessoas, incluindo marketing, pudessem me ajudar na fase de exploração e descoberta
e eu, como era o único designer, poder concentrar e entregar aquilo no tempo que precisava. Então, por exemplo, uma campanha que a gente fez no marketing para as pessoas contarem como era a rotina delas, né, na escola, na faculdade, e elas iriam ganhar uma bolsa com isso. Então, quando as pessoas fizeram vídeos do dia a dia, a gente descobriu um monte de dores deles através disso. Então, no dia que eu parei para sentar com o marketing e ver, eu tinha lá uma mina de informação sobre as pessoas, desde pessoas que não conseguiam usar o checkout, até as pessoas que andavam dentro do ônibus procurando uma bolsa. Então, eu tinha que otimizar muito mais para o celular. Então, é você transitar pela empresa, é você conhecer os outros times para você adaptar e você não ficar dependente de um framework e nem do processo em você. É você inserir outras pessoas. E a gente volta para o conceito de intermediação. É como que eu pego um pouquinho de cada área e chego numa visão unificada. Eu acho que é comum a gente perceber o designer como visual, assim como a gente vê um arquiteto com o desenho que ele fez na prancha, né? E ninguém vê todo o cálculo que ele fez por trás e todo o conhecimento de geometria que ele tem que ter. Então, é normal, porque nós conseguimos entender tudo aquilo que é tangível, é mais fácil para a gente. É muito difícil explicar para o avô da gente o que é design. É mais fácil dizer que a gente faz site, ou que a gente faz aplicativo. Então, eu não critico isso. Até porque tangibilizar de uma forma eficiente é muito difícil. Ela não é simples. Porque entra branding, entra questões de estética, de fundamentos de design, de marketing, de publicidade. Então, eu concordo que no consenso ele é visto porque é a parte mais tangível, é a parte mais fácil de perceber. Mas é lógico que o design estratégico ele é muito maior que isso. Por isso que ele tem todas essas facetas, essas camadas. Então, desde o designer que trabalha a estratégia de negócios, aqueles que trabalham problemas de mercado e oportunidades de mercado, até aqueles que vão construir a estrutura e a arquitetura das soluções, né? Então, é normal que a gente perceba que tem um senso comum que design é mais visual, como eu disse, pela tangibilização, mas assim como arquiteto, existe todo um processo que não é tangível, que ele é muito abstrato, e para isso é difícil explicar para os nossos avós ou pessoas mais velhas, por exemplo, né? Então, acho que com a mudança do mercado para serviço, isso já começa a mudar muito também, né? Um serviço ele é muito mais intangível, então, para pessoas que têm mais contato com serviço, por exemplo, que tem uma compreensão maior do que consiste um serviço, é mais fácil entender o papel de um designer dentro de um processo abstrato. Design, ele é uma outra disciplina como outras dentro de uma empresa, né? Por mais que a gente tenha uma capacidade de mutação, de flexibilidade muito grande por conhecer um pouquinho de cada área, eu vejo, de novo, o design como uma intermediação. Então, a gente ajuda em algumas facetas do negócio e pode ajudar várias delas, mas sozinho a gente não faz nada, né? Então, eu vejo que o design ele é colaborativo. Ele ajuda empresas a encontrar soluções melhores para processos normais do dia a dia, né? Então, quando a gente fala da nova era digital, dos produtos digitais, o design está em todas as facetas, em todas as camadas, né? Seja entendendo dores de negócio e objetivos de negócio, seja entendendo dores de usuário e necessidades de mercado. Então, a gente tem designers de serviço olhando para toda a jornada de negócios e das pessoas. Nós temos researchers olhando para problemas, para buracos em mercado, possíveis oportunidades de mercado. Nós temos interaction designers olhando para a experiência do produto. Nós temos brand designers olhando para posicionamento de marca. Nós temos designers de interface, tangibilizando soluções. Nós temos motion designers. Então, design tem uma capacidade de ajudar coletivamente uma empresa e não ser apenas um departamento. Acho que essa é a grande diferença do design frente a outras disciplinas.